Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de hoje do Mão na Massa, essa série de vídeos práticos que eu desenvolvi para ajudar cabeleireiros iniciantes que desejam conhecer mais da escova maravilhosa e de todo o potencial de faturamento que ela oferece. No episódio de hoje, nós vamos analisar uma escova maravilhosa quando é a hora de fazer o retoque de raiz da progressiva. Essa é uma ótima, hein? Eu imagino que é um momento onde costuma gerar bastante dúvida no iniciante, né? Afinal de contas, no retoque de raiz da progressiva, a cliente tem a metade do cabelo muitas vezes já está lisa, a outra metade está crescida, com aquela raiz muitas vezes crespa, ondulada, e a gente não sabe direito como se comportar com a escova na parte lisa e na parte crespa de maneira diferente. Então eu estou aqui com o meu computador ligado e eu vou analisar junto com vocês a própria filmagem que a gente fez aqui em tempo real de quando a gente estava fazendo essa progre, para a gente entender os macetezinhos, né, os detalhes envolvidos nessa escova maravilhosa. Então, para começar o nosso vídeo, a gente eu acabei de lavar o cabelo da cliente, né? A Marisa, essa é minha cliente já de muitos anos. Lembrando que a essa altura eu já apliquei a progressiva nela, fiz o tempo de aguardo, né? Lavei o cabelo dela apropriadamente para quando a gente está fazendo progre, né? Retoque de raiz da progre. E agora a gente vai começar a fazer a própria escova, né? A própria escova na ocasião da progressiva. Então a gente vai começar secando esse cabelo. Eu acelerei o vídeo um pouquinho nessa parte para o vídeo ficar mais dinâmico, né? Vocês vão perceber também que esse cabelo ele está com a sua raiz de coloração crescida. A Marisa ela costuma usar um tom mais avermelhado no cabelo e está na hora de fazer a coloração. Eu sempre indico para minha cliente que ela deixe para fazer a coloração depois da progre, por causa da questão do desbotamento que a progressiva realmente ocasiona no cabelo. É uma condição que... O desbotamento é uma condição que acontece no fio, atrelada à progre, muito difícil de desvencilhar. Por quê? Porque o local onde a progressiva se estabelece no fio, neste local ela precisa retirar um pouquinho do pigmento para que ela se estabeleça ali. Então é natural que o cabelo dê algum pouco de desbotamento. Embora que eu particularmente não vejo problema algum nisso, até porque quem faz coloração no cabelo precisa fazer com certa frequência. Chega um momento onde que esse cabelo está crescido da coloração, já teria que fazer a coloração novamente de qualquer forma. Então eu só sugiro à cliente que ela condiga com a ocasião da progressiva a coloração, para que ela faça a coloração depois que a progressiva já estiver pronta. Então aqui nós estamos começando já a parte da nuca. Acho que já dá para ter uma noção ali de que ela tem aproximadamente, ela estava aí com uns 5 centímetros de crescimento da raiz, né? Onde a Marisa tem uma raiz realmente bem ondulada, né? Poderia se dizer assim que já é uma raiz crespa mesmo, né? Talvez um pouco, não, ela é cacheada, mas ela não tem forma, a raiz, né? Então ela tem aquela mistura daquele volume deselegante, né? Com algum cacheado, que é exatamente o que a cliente não gosta e acaba procurando a progressiva por causa disso. Então, quais os detalhes que a gente precisa se atentar? Primeira coisa, ali a gente está começando pela nuca e estamos fazendo as divisões em quadrantes. Essa medida de divisão, para que a gente consiga pegar fazer essa escova maravilhosa de retoque de raiz, com o nível de excelência que a progressiva nos exige, com a disciplina técnica que exige, a gente precisa priorizar
que a gente não vá queimar o cabelo da cliente. Então, a primeira coisa que a gente... Queimar o cabelo não, queimar a cabeça da cliente. Porque quando a gente está trabalhando uma raiz muito crespa, mesmo que a gente tenha extensão mais lisa, tá? Mas com uma raiz muito crespa, a tendência natural do iniciante, do cabeleireiro iniciante, é deixar com que o calor do secador encoste no couro cabeludo da cliente. E nessa hora a cliente fica machucada, né? Ele queima mesmo, ele judia. E para que isso não aconteça, o que a gente precisa priorizar é a medida do ângulo, o ângulo com o qual a gente vai trabalhar a escova. O que é o ângulo? É esse momento, ó, quando a gente segura a mecha com a mão que está segurando a escova, ela precisa estar numa altura onde ela não fique nem levantada demais, muito para cima, nem muito para baixo, para que o secador, na medida em que a gente com a outra mão segure ele, fazendo com que o calor venha passar sobre a mecha e venha a acabar na altura que se aproxima da onde está a barriga do cabeleireiro. Ou seja, ele atravessa a mecha e acaba parando aquele calor aqui na altura da nossa barriga. Esse ângulo de calor, essa inclinação correta faz com que a cliente não seja queimada. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa observar quando está trabalhando um retoque de raiz. Tá? Outra coisa, quando se trata de progressiva, acontece naturalmente um atrito na escova. Os elementos químicos que envolvem a progressiva, e lembrando que neste caso eu estou usando progressiva sem formol, ou seja, com base de ácido glicoxílico, tá? O deslize da escova, né, no cabelo, ele naturalmente fica mais tracionado, ele fica mais travado, tá? Isso acontece, não é alguma coisa que deu errado, não é porque deixou muito resíduo do produto, não tem nada disso. É uma característica natural, né, de toda aquela formação química e mecânica que está acontecendo ali para que o produto se estabeleça de fato no fio. Aqui nós estamos chegando na parte de conclusão da nuca e a gente já percebe que a escova tá soltinha ali, tá brilhosa como tem que ser. Quando a gente está trabalhando progressiva, em 100% dos casos, a gente sempre vai trabalhar a escova lisa. Supondo que uma cliente prefira que ela tenha as pontas viradas para fora, por exemplo. Se ela está fazendo progressiva, neste momento a gente vai igual fazer escova lisa, ou seja, pontas para dentro. Se ela quiser usar o seu cabelo com as pontas viradas para fora, ela vai precisar fazer isso depois, no dia a dia, de forma mecânica, ou seja, quando ela lavar, sai, porque a progressiva ela não dá liberdade de fazer curvatura para fora nas pontas do cabelo. Principalmente neste caso específico aqui da Marisa, onde a gente está trabalhando no retoque de raiz da Progre. Ou seja, eu não estou com nada de produto da progressiva na extensão do fio, somente ali na parte crescida, né? Então aqui, ó, a gente está trabalhando as laterais, sempre começando, estamos na primeira linha de laterais, começando a lateral sempre pela medida de centro. Por que eu começo pelo centro e não começo pelos ladinhos aqui, por exemplo? Porque quando eu começo pelo centro do cabelo, a minha é mais fácil de eu distribuir a divisão dos quadrantes de forma correta e de que não acabe esquecendo nenhum cabelo que não tenha sido tocado pela escova ali no meio. É como se fosse uma organização
a gente está trabalhando de forma organizada. Então, essa organização ela se dá em dois aspectos, tanto na distribuição dos quadrantes, ou seja, de cada uma das partezinhas de lado que a gente vai separar a escova, quanto nos alinhamentos, ou seja, nas divisões de linhas, né? Então, seria assim, aquela divisão de linhas e colunas. Os quadrantes são as colunas e as linhas, né, são as linhas mesmas que a gente chama, quando está falando em cabelos, especificamente de alinhamento. A gente sempre trabalha alinhado em colunas regulares. Esse tipo de organização, ele vai fazer com que a gente tenha uma distribuição de calor homogênea por todo o cabelo, porque a gente está prevenindo que as partes onde a distribuição de calor vai acontecer, elas sejam divididas em partes relativamente iguais, né? Existe uma diferencinha ali entre as partes, mas é uma diferencinha discreta que não prejudica o resultado da escova. Então aqui nós estamos chegando bem a partezinha da lateral. Essa partezinha de lateral a gente tem que cuidar muito a inclinação do secador para não queimar a orelha da cliente, tá? E quando a gente vai tracionar a escova rente à raiz, a gente também tem que cuidar para não raspar a escova no couro cabeludo, até porque como a gente está levando em conta que a gente está fazendo escova progressiva, né, retoque de raiz da progressiva, esse couro cabeludo às vezes já pode estar um pouquinho sensibilizado pela proximidade que ele teve ali com o produto químico em si, né? Então ele já está mais sensível e ainda já está recebendo calor, então é o mínimo, a gente precisa cuidar para que não raspar a escova rente à cabeça da cliente. Afinal de contas, o conforto para a cliente, o conforto ele é, sem dúvida, um dos pilares da escova maravilhosa. Seguimos aqui para outra lateral. Tem partes que realmente ali o meu braço ficou na frente, eu estava gravando com tripé, né? Deixei o celular no tripé, então não era alguém que estava gravando para mim, então tô só me justificando, né, porque que isso às vezes acontece. Mas assim, ó, vai dar para perceber 95% do tempo conseguir deixar o ângulo direitinho para conseguir perceber a filmagem, tá? Vejam que o desbotamento, ele já começou a acontecer, como era dentro do esperado. A gente, se prestar atenção ali, vocês vão perceber que a cor, que ela tem um cabelo mais pintado de vermelho, já começou a ficar mais acobreado, né? Aquela cor de fundo de clareamento, tal como é dentro do esperado mesmo. Ali as laterais, a gente precisa... Essas laterais, elas são as partes mais difíceis que a gente tem de alisar. Quando a gente chega nessa região do rosto, principalmente em cabelos cacheados, tá? Mas em todo tipo de cabelo, a grosso modo em todo tipo. Mas principalmente nos cabelos cacheados, o cabelo que se desenvolve aqui nessa região, ele é um cabelo que ele vem de uma nascente mista entre couro cabeludo e pele do rosto. Tá? Então é como se fosse uma terra mais fraca que produziu aquele cabelo. E isso faz com que esse cabelo seja mais difícil em todos os aspectos. Esse cabelo das bordas, ele é mais difícil de ceder, de alisar, né? Normalmente ele não vinga, ele começa a nascer e depois de um certo período ele cai e começa a nascer de novo. Então ali é aquela parte que tem os chamados baby hair, tem muito cabelinho novo ali, que atrapalha também para a gente conseguir escovar com qualidade, né? E muitas vezes a gente precisa, não foi o caso aqui, tá? Mas muitas vezes a gente precisa trocar de ferramenta, trocar de escova para pegar essa parte da frente,
Às vezes pegar uma escovinha menor, por exemplo, para poder alcançar esses cabelinhos novos. Estamos trabalhando neste momento segundo quadrante, ou melhor, segunda linha de laterais, né? Essa parte de cima agora aqui das laterais, sempre começando ali pela parte de trás. Tá? Vejam que o tempo inteiro a gente está se atentando ao ângulo. Tá? Esse cabelo está vindo numa linha bem reta a mim, né? No caso, eu que estou escovando, sempre uma linha bem reta para que o calor não queime a cliente. Por mais que isso se torne até repetitivo da gente falar, é fundamental porque quando chega na prática, o iniciante ele tem uma tendência natural a perder a força no pulso e fazer com que esse secador, não segurar o secador com a devida firmeza e ele acaba queimando o cliente mesmo. Então, por mais enfática que eu esteja sendo em relação a questões de ângulo, eu acho que ainda é pouco. Acho que é preciso falar mais sobre isso, porque isso faz toda a diferença. Imagine você se você for ao salão para escovar o cabelo e o tempo inteiro tu sentir a cabeça sendo queimada. Porque isso dói. A pessoa, né, machuca, às vezes, inclusive pode fazer uma feridinha. A gente tem que cuidar muito isso é sério, porque se isso fica se repetindo, a cliente simplesmente não volta mais, né? Não vou dizer que não é possível que aconteça, pode acontecer, mas numa situação muito ímpar ali, a gente não pode achar que isso é normal. Vejam que cada vez que eu separo um novo quadrante, eu tento prestar atenção se a medida ela está sendo adequada tanto na questão das linhas, né, do alinhamento, quanto na questão dos quadrantes. Se eu tiver uma mecha muito grossa, por exemplo, eu não vou conseguir alisar esse cabelo que é cacheado. E quanto mais que eu estou trabalhando aqui fazendo uma progressiva, né, fazendo um retoque de raiz da progressiva, mais ainda eu vou precisar de um capricho ali de deixar essa raiz bem lisinha mesmo, né? Os movimentos da minha ferramenta, né, da minha escova, são movimentos internos, ou melhor, são movimentos externos na sua maioria, ou seja, a minha escova está na maior parte do tempo trabalhando por cima do cabelo, né, e eventualmente ela vem por dentro do cabelo também. E mesmo que eu não esteja fazendo progressiva, ou seja, não estou com o produto nas pontas do cabelo, ainda assim eu continuo fazendo uma ênfase de calor na ponta ali para completar a qualidade da escova como em toda a sua extensão. Até porque vamos imaginar o seguinte, a próxima etapa, depois da escova, ainda é fazer a parte da chapinha. E normalmente depois dessa parte, a cliente está liberada para ir embora para casa. Então, mesmo que a gente esteja trabalhando só o retoque da raiz, ainda assim a gente precisa entregar o cabelo como um todo com acabamento para que ela sinta que o atendimento foi feito da melhor maneira possível, né? Porque se a gente tivesse escovando só a raiz, dando ênfase na raiz e deixado essa extensão do fio armada, né, sem caimento, a cliente não ia achar que faltou boa vontade no atendimento e ela ia ter razão. Aqui nas lateraisinhas, essa é uma parte que estava mais difícil da gente visualizar ali no vídeo, né? Acabei ficando um pouco na frente.
as lateraisinhas, vamos ver se vocês vão conseguir perceber o quanto que o meu braço se curva, o braço que está com o secador, o quanto ele se curva para conseguir se aproximar da raiz sem queimar a cliente, ó. O ângulo, a biqueira ali do secador, ela vem completamente torta a meu favor, não a favor da cabeça da cliente. E uma vez que eu já tenha trabalhado aquele devido quadrante que eu estava trabalhando, aí não tem problema nenhum de eu emendar, como eu estou fazendo agora. De eu emendar ambas as linhas, né? A que eu estou trabalhando com a anterior, porque isso completa o acabamento. Aqui a gente está se direcionando agora para a parte de topo, tá? Dessa escova maravilhosa. O que acontece? Quando a gente está trabalhando progressiva, a progressiva, sendo como retoque de raiz, como agora, ou mesmo em toda a extensão, a progressiva está prevendo retirada total de volume, certo? Não é uma opção, quando a gente está fazendo progressiva, que a gente faça uma escova com volume, porque a gente está primando pelo melhor depósito de calor em cima de um produto químico, né, para que ele possa completar todas as sinergias, todo o acabamento que aquela química ali precisa para formar a capinha lisa em volta do fio. Então essa parte de topo, ela, no caso das progressivas, é a única parte onde não é necessário fazer o topo todo para trás. Por quê? Porque neste caso eu não estou preocupada e nem estou com a intenção de ter volume na parte de cima. Então, no caso das progressivas, a gente pode fazer esse topo fazendo a linha da parte alta, ou seja, esta parte que a gente está trabalhando agora se chama parte alta da cabeça, esse quadrante. A gente chama esse quadrante de parte alta porque até esta altura do crânio, o cabelo vai ter caimento para trás. A partir ali daquela parte que está presa, que ainda faz parte do topo, daí passou a parte alta, né, o ponto alto da cabeça, melhor dizendo, né, ponto alto. E essa parte que está presa, ela pode ser dividida de três formas. Ela pode ser dividida como é cotidianamente, né, na maioria das escovas, dividida para trás, ou dividida ao meio, ou dividida no lado que a cliente gosta mais de usar. Essa divisão de no meio e no lado, a gente deixa especificamente para as progressivas, como é o caso aqui. E no gosto da Marisa em particular, ela gosta de cabelo dividido ao meio. Para fazer a divisão ao meio aqui, eu percebi que o alinhamento ainda estava muito grosso. Ia ficar muito cabelo para fazer uma única divisão. Então, eu fiz duas divisões. Eu peguei o topo, dividi ele em duas divisões para cada lado. Então, dividi ao meio e dividi novamente em duas linhas. E agora, cada uma dessas linhas vai ser dividido em dois quadrantes. E aí eu vou ter a distribuição correta de todo o topo. Se ficou confuso, eu vou explicar de novo só essa partezinha. Ali onde eu estou trabalhando agora, percebem que está dividido em dois quadrantes. Quadrante é essa divisão que a gente pega uma ao lado da outra, tá? Então, estou trabalhando um agora, e agora em seguida eu fui para o outro quadrante, que é esse que está mais rente à testa, certo? Então, eu dividi o cabelo no meio e dividi de novo em duas linhas para cada lado. Estou trabalhando a primeira linha. Essa linha está dividida em dois quadrantes. Tá?
Agora, em seguida, eu vou soltar e vou trabalhar de novo outros 2 quadrantes. Deixa eu vir essa parte do vídeo para poder acompanhar direitinho. Ó, então, neste momento, eu solto ali e divido novamente em 2 quadrantes. Por que essa preocupação com essa divisão? Para que eu tenha uma divisão que fique, onde o calor fique uniformemente dividido em todo o cabelo. Não tem uma parte que superaqueceu e a outra parte ainda ficou umedecida. Ó, terminei de fazer um quadrante, nada me impede de uni-lo à linha de baixo, que já tinha sido trabalhada, mas só depois que o quadrante foi trabalhado individualmente. Então, aqui estou terminando o quadrante central, aqui da frente da cabeça, né? Escova de tração, não cheguei a mencionar antes, mas se a gente está trabalhando com cabelos crespos, cacheados, resistentes de uma maneira geral, é sempre melhor utilizar a escova de tração, né? Porque daí a gente consegue deixar aquele cabelo bem esticadinho para poder secar ele. Então, aqui, ó, cheguei do outro lado. Agora vai ficar mais claro o que eu dizia antes, ó. Então, ali, naquela divisão ao meio, também dividi de novo em 2 linhas e cada uma dessas linhas eu dividi de novo em 2 quadrantes. Gente, essas divisões, elas são simples, tá? Esse nome, linhas e quadrantes, é um nome que um cabeleireiro iniciante precisa se familiarizar quando ele está aprendendo a fazer a escova maravilhosa. Porque é uma nomenclatura que ela se repete muito e embora pareça assim num primeiro momento que a gente não vai entender essas divisões, né? Eu sei que muitas vezes parece confuso, depois vocês vão ver que é bem simples e bem óbvio até. Então, aqui, a gente percebe também, ó, que na medida em que a gente vai tracionando a escova por cima, ou seja, com movimentos externos, né? Externos é quando tu pega a escova e coloca em cima da mecha para, ó, como eu tô fazendo agora. Para quê? Para a gente conseguir baixar esse volume. Vocês percebem que tem bastante cabelinhos novos que tá descendo para baixo da mecha principal? Esses cabelinhos novos, eles, mesmo eles sendo curtinhos, a gente tem que primar para que eles já sejam tracionados logo que a gente começa a escovação rente à raiz. Tá? Ou seja, que eles sejam esticadinhos, tá? Para que quando a gente vá colocar calor ali, ele já ganha a sua porção de alisamento. E aí, depois que ele vai para debaixo da mecha principal, empurrado pelo calor do secador, ele já esteja ali numa forma onde ele já não se apareça mais como crespo, mas sim como liso. Então, aqui a gente já está trabalhando a última linha da cabeça, ali na parte de cima, quadrante da frente, né, na frente do rosto da cliente. Não sei se ficou claro para vocês no vídeo, mas em momento algum a cliente deu um pulo da cadeira por causa de ter se sentido queimada. Tá? Eu tenho esse cuidado assim bem rigoroso. Eu já tive muitas clientes que me disseram clientes que vêm com frequência, que pode fazer vez e vem vez que elas voltam ao salão e elas nunca sentem que a cabeça foi queimada.
Eu sei que esse é uma dificuldade muito grande quando a gente é iniciante, tá? Mas eu quero te dizer que na medida do tempo, quando a gente vai pegando prática, essa, vamos dizer assim, essa habilidade de não queimar cliente, ela vai acontecer naturalmente. É só uma questão de tu conseguir identificar, na hora que tu estiver escovando, o local correto de posicionar o teu secador. No momento que tu conseguir identificar onde que o teu secador tem que ficar direitinho, ou seja, em que ângulo tu tem que trabalhar o teu secador e também em que ângulo tu tem que trabalhar a tua mecha, o quão alta ou quão baixa ela vai ficar, tu nunca mais queima cliente. Tá? Outra coisa, vocês percebem que mesmo que a gente está tratando aqui o tempo inteiro de escova, de retoque de raiz da progressiva, não existem marcas entre a parte crescida e a parte que a gente está fazendo neste momento. Todo o cabelo virou uniço, né? Ele virou uma coisa só, tá? Com brilho, com polimento, com caimento. É natural que, na medida em que a gente pente um pouquinho, os fios, eles se erguem, né? Isso é uma questão de, como é que se diz? De energia, assim, né? O fio ficar mais alto. E aqui tá o cabelo já pronto, depois que a gente finalizou com a chapinha, fizemos também a coloração para tirar todo o desbotamento e encerramos então essa progressiva. Espero que tenha ajudado, que deu para tirar bastante dúvidas e mandem para nós nos comentários alguma dúvida que possa ter surgido aí. Um abraço!